Andrés, boa tarde. Oi, Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Como é que vocês estão? tudo Tudo bem? bem? Você foi bem de carnaval, meu? Foi ótimo, foi ótimo. Você foi lá para sua terra no Rio de Janeiro ou ficou mais enfurnado aí em Brasília? Não, eu fiquei enfurnado em Brasília mesmo, viu? Inclusive, Ainda não tô com previsão de viajar por agora. ele até falou Pô, ontem que estava chovendo horrores no Carnaval de é? Brasília. É. Ah, então, imagina o carioca vendo o carnaval dele à distância lá. Ah, não sei se você gosta de Carnaval, primeira coisa, Ah, Andressa. Ué, É, eu aprendi a gostar, tá incrivelmente vindo vendo? para Brasília. E olha que no Ah, Rio é a terra do carnaval. fez falta, né? Você tá longe da sua Pois cidade, você é, gosta de tudo. Tudo dá saudade. ô exato. Andrés, vamos ao assunto, vai, preço de comida. Todo mundo fica fazendo uma piadinha aí. Toda hora surge uma piadinha. Ah, ovo tá caro, café tá caro, ah, tá custando E tanto não e é tal. piada não, tá caro pra Não, caramba e ainda. essas piadas estão acontecendo porque, de fato mesmo, alguns alimentos estão caríssimos. Ontem eu fui ao mercado, 20 ovos, R$ 29, cara. É coisa Inacreditável. absurda, né? Tem algumas explicações externas e a gente tenta, dentro do possível, repassá-las aqui para vocês. Igual o café. Hoje não, esses dias nós descobrimos que, além dos problemas que nós já dividimos aqui com vocês, tem uma demanda crescente gigante mundialmente falando. Os chineses, pô, lá na China são quantos? Quantas pessoas que vivem lá? 1,5 bilhão quase, 1,5 bi. Isso. Né? Esse pessoal só tomava chá. A cultura asiática ela é muito voltada para o chá, É né? mesmo. E recentemente eles passaram a consumir café. Então tem 1 bilhão a mais de pessoas consumindo café no mundo. Imagine, essa demanda crescente, aliada a tantas outras coisas que já pontuamos aqui, tem feito o preço do café ir lá nas alturas. O ovo tem os problemas que nós já conhecemos, gripe aviária nos Estados Unidos, a quaresma Uhum. agora, uma série de fatores. Como é que faz para você segurar o preço de alguns alimentos, ou pelo menos permitir que os principais passem a ser oferecidos de uma forma digna, justa, É. para a população brasileira? Como é que o governo está se mexendo nesse sentido, Pô, Andrés? por falta de reunião, a gente não passa problema, né, o Andrés? Mas hoje sai alguma coisa? Exatamente. Bom, a expectativa é que saia sim, porque nessa manhã a gente teve um encontro entre os ministros da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, o vice-presidente Geraldo Alckmin também, na vice-presidência mesmo. E o Fávaro, ele trouxe aí um anúncio importante. Vamos ver como é que é. Foi mais uma reunião preparatória dos anúncios que o presidente pretende formalizar hoje com relação aos preços dos alimentos. Vamos ter uma reunião com o presidente para levar então esses dados às 14h30. Transferimos a reunião no Ministério da Agricultura para o Palácio do Planalto com os empresários setorizados por volta das 15h30 para que o presidente fale com eles e na sequência ele fará o anúncio a vocês. As medidas serão anunciadas à tarde pelo presidente. Pois é, como a gente viu aí o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro falando, ele foi o único, inclusive, Joel, que falou com a imprensa hoje, ninguém quis falar, mas essa já é mais uma das sucessões, assim, das séries de reuniões que a gente teve entre os ministros, entre o setor produtivo, e a gente precisa, de fato, né, ter uma definição. Hoje também, mais cedo, a bancada do agro, a Frente Parlamentar da Agropecuária, se uniu ao setor produtivo e enviou um ofício ao Ministério da Agricultura, perdão, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Casa Civil, né, para também propor as 20 medidas que eles consideram viáveis para reduzir os preços dos alimentos. Então, assim, nessas entradas que eu venho aqui falando sobre o que o agro quer, né, para diminuir o preço dos alimentos, é a primeira vez que eu cito a parte parlamentar, porque a gente via essa reunião da parte do setor produtivo com o executivo. Mas agora a bancada entrou de vez com o setor produtivo e propôs as suas medidas. Então, como hoje o presidente Lula se reúne com esse setor produtivo, de fato a gente tem uma expectativa de um anúncio concreto, né, na diminuição. Alguns dos anúncios aí, ou algumas das propostas que a Frente Parlamentar da Agropecuária fez hoje de manhã, inclui desde facilidade, né, maior facilidade ao crédito rural, desburocratização de processos alfandegários, né,
também equilíbrio fiscal. O que que a FPA entende? Ela entende que o aumento de gastos públicos, você gastar mais do que você arrecada, você gera uma incerteza fiscal, então a nossa moeda ela é desvalorizada, então o preço dos insumos agrícolas aumenta, né, o que a gente chama do custo de produção, e portanto isso reflete lá na nossa mesa. No mercado, o preço dos alimentos, a gente vê ele subindo. Então, essa é a defesa da FPA, que não adianta a gente só debater importação, exportação, limitar as exportações ou reduzir a alíquota de importação, se a gente não tomar medidas aqui dentro da porteira no sentido de trazer essa estabilidade. Aí, dentro dessas medidas, a gente pode licitar algumas de curto prazo que chamam a atenção, como facilitar essas operações de crédito. A gente teve recentemente um problema com o Plano Safra e o que a FPA pediu foi justamente mais previsibilidade nesses financiamentos do Plano Safra, né, no orçamento que vai ser gerado para esse tipo de operação. Revisar também aí alguns tributos, alguns impostos sobre fertilizantes, investir também na produção nacional de fertilizantes e de bioinsumos para a gente não depender tanto desses produtos que, como vem de fora, são pagos em dólar, então se o dólar está alto, isso também vai aumentar um custo de produção nessa cadeia. Então foi isso, sabe, Joel e Ana? Pois é, são alternativas, claro, reais, que fazem parte do dia a dia do produtor rural e que é uma questão de lógica. Se ele passa a produzir de uma forma mais barata, teoricamente ele vai vender, teoricamente, não quer dizer que é uma regra, ele vai vender mais barato. Não, mas eu acho que aí o governo pode colocar alguma regra exigindo isso, Joel. Não sei se dá, Aninha. Como é que você fala em colocar regra sem falar que está controlando o preço? Não existe isso. Eu acho que talvez uma forma interessante de se pensar para os produtos que são importantes, principalmente para quem não tem dinheiro e precisa comer, para falar rasgado, é você fortalecer a Conab. Você fortalece a Conab, mas não para criar um concorrente aos produtores rurais. Não para criar um concorrente para ferrar o produtor rural, por exemplo, que vende o arroz dele ali, que vende o feijão, que vende o café. Mas para você comprar do próprio produtor rural. Você compra do produtor local aqui, ele venderia para fora do Brasil. Você compra parte desse produto via Conab, estoca ali e vai distribuindo no mercado aos poucos. Regulador, então você, né? Exatamente, você não, só que não adianta nada também pegar leite em pó ou arroz e comprar de produtor de fora e jogar aqui dentro. Como foi feito com leite em pó. Exatamente, senão você ferra o produtor daqui. Então é pensar, junto com isso tudo que o Andrés Ruiz falou, em uma alternativa de fortalecimento da Conab para criar um ambiente não saudável, mas menos ruim do que nós temos hoje. Isso foi dito alguns meses atrás, né, Andrés? Eu não sei se você tem informação de alguma atualização. A gente discutiu muito essa questão da Conab, da volta do estoque regulador, quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, uma boa parte da produção do arroz foi destruída e o assunto morreu depois, né? Mas regulador, repito, volto a colocar aqui, regulador, mas colocando o produtor rural brasileiro na parada. Isso, nacional. Sem comprometer. Exatamente. Então, já há alguma discussão nesse sentido também? Bom, em relação à Conab, com as enchentes do Rio Grande do Sul, a gente ouviu aquela discussão em relação a algumas milhares de toneladas ali do estoque regulador, que tinha acabado antigamente, né? Mas ainda não há uma atualização. O que a FPA propôs, e que direta ou indiretamente está relacionada à Conab, é justamente você ampliar a capacidade de armazenagem de grãos, e aí a Conab ela entra nessa parada, nessa questão. A gente também tem que aumentar essa disponibilidade de farelo de milho e de soja para a ração animal. A gente falou aqui na semana passada que se os custos para a ração animal estão altos, a proteína animal vai subir, a carne, o frango, então, o ovo também, né? Então, eles querem colocar a Conab nisso, nesse sentido justamente não de concorrência, mas no sentido de ajudar o produtor. Eles querem colocar o produtor como protagonista, no sentido de que o consumidor sente no bolso o peso, né, da alta dos alimentos, mas que o produtor também sente na hora de produzir, né? É a única forma saudável de você discutir algo ligado ao preço das coisas. Não tem como você falar, por exemplo, o café hoje está sendo vendido a R$30 o pacote de meio quilo, né? Não, a partir de amanhã, R$20. Isso não existe. Não dá, né? Não existe. É uma conversa assim que você não deve nem iniciá-la.
Mas chega ao ponto de você raciocinar da seguinte forma. O produtor hoje que vende o café, ele vendeu lá para o mercado externo, vendeu o café a R$20. A Conab, eu estou utilizando o exemplo do café e da Conab, mas para a gente se aplicar a outras coisas. Ele vendeu a R$20 para o mercado externo. Se a Conab compra a R$20, amanhã ela pode vender a R$20 no mercado sem prejudicar o produtor. Sendo que, mesmo que eu preciso explicar melhor. Ele vendeu a R$20 vou melhorar isso aqui, como diz o outro. Vamos lá. Ele vendeu a R$20 para o mercado externo. Certo? Aí amanhã o café vai a 30. Você acha que o preço praticado no mercado interno, no supermercado, ele vai se alinhar a 30 ou ele vai permanecer nos R$20? Ele vai se alinhar aos 30. Claro. Aí que entra um estoque regulador inteligente. Se você tem esse café que você comprou a 20, você pode repassá-lo a 20 no mercado interno e não necessariamente acompanhar o mercado externo. E outra coisa, e você está atendendo o produtor que já vendeu o café naquele preço. Então, mas isso também tem o risco de você criar uma diferença de preço dentro do mercado e isso acabar prejudicando alguns produtores também. Então, vai beneficiar uma parcela da população que vai ter acesso àquele produto, desde que ele seja colocado no mercado de maneira controlada, em regiões onde há ali um poder aquisitivo mais baixo, por exemplo, mas algum outro produtor vai ser prejudicado, porque o governo não vai comprar toda a produção nacional, vai comprar Também uma parte. porque alguns produtores, eles vendem por meio de traders, né, de comerciantes que fazem contratos de venda futura, então alguém ali poderia eventualmente sair no prejuízo, mas a ideia que o Joel traz é importante, porque se você amplia o estoque regulador, você aumenta a capacidade de distribuir melhor esses preços realmente dentro do mercado interno. Você cria uma nova concorrência, né? Na verdade, isso pode acabar jogando alguns preços É uma pra baixo. estocagem, Mas também porque você passa a ser um regulador sem regular o preço. Não, mas também também acaba sendo. Uma Ana, maneira de criar essa concorrência e forçar os outros a jogarem o preço um pouco para baixo. Às vezes você tem produto aqui que sobe o preço, mas o produto nem aqui tá mais, ele já foi para o mercado externo. Sim. Você entendeu? É aí que entra uma estratégia nesse sentido. O café foi muito assim. Sim. O café foi muito dessa maneira. Sim, o café... Pois não. Não, eu ia complementar que o café, ele tá passando por essa imprevisibilidade aí de mercado, porque... e tanto é que a gente está ultimamente vendendo à vista alguns produtores, porque você não sabe mais como vai estar o preço do café daqui a 3 meses, sabe? Então, realmente. Agora é ver o que vai vir aí desse anúncio hoje ainda, né? Se vai agradar ou não o setor, imagino que sim, porque negociação para isso está tendo, né? Verdade. Andrés, muito obrigado. Um abraço para você, queridão. Valeu. Obrigado, pessoal. Vamos torcer para que os preços fiquem bem aí no mercado. É isso. Precisa, é necessário. Precisa demais.